Pois bem, Paula, inicialmente nós temos que entender que nós não estamos tratando de um processo de normalidade. Nós estamos num processo de ruptura institucional. E no processo de ruptura institucional, as medidas, os caminhos não podem ser os mesmos que são usados ordinariamente. Muito bem. O ministro Alexandre de Moraes tem cometido várias arbitrariedades que estão na esfera de atuação do Senado Federal. Contra a liberdade de ir e vir, locomoção, de expressão, de imprensa, direito de propriedade. O Senado não atua, nós já sabemos. O que nós temos de concreto para situar? Nós temos o inquérito 4781, que foi instaurado pelo Dias Toffoli, que só pode atuar naquela situação do Supremo Tribunal Federal. Tudo que tiver fora da, como ele disse, aspas, honorabilidade dos ministros do Supremo e da Corte, não vale. Temos o inquérito 4874, que é onde ele vem atuando e praticando os atos ilegais. Olha, a Constituição Federal estabelece no seu artigo 102 qual a competência do Supremo Tribunal Federal. Qual o limite de atuação dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal? Ou seja, a prerrogativa de foro ou foro privilegiado, como é mais popularmente conhecido. No momento que o ministro atua fora desse controle que está estabelecido na Constituição, ele está fazendo uma usurpação de função pública, que está previsto no artigo 328 do Código Penal. Embora lá esteja no capítulo dos crimes praticados por particulares contra a administração pública, é pacífico na doutrina, na jurisprudência, que o servidor público também comete a usurpação de função. Muito bem, quando o ministro Alexandre de Moraes atua como investigador, fora do inquérito 4781, ele está usurpando a função de delegado de polícia. Quando ele atua determinando providências sem o pedido do Ministério Público, ele está usurpando a função constitucional do Ministério Público. Quando ele atua proferindo a decisão, está usurpando a competência dos juízes federais de primeira instância e dos desembargadores federais, dependendo de quem seja a pessoa investigada. Ok. Eu acho que é consenso entre todos de que o ministro está agindo com abuso de poder há muito tempo, fora dos limites constitucionais. Aí vem a discussão. O ato que ele está praticando, por que ele pode ser preso? Por o seguinte, nós temos no Código Penal a figura do crime continuado, que isso é uma discussão que está sendo travada, inclusive, por alguns membros do Congresso Nacional. O que é o crime continuado? É quando o cidadão chega com a arma, aponta para o cidadão e diz, perdeu o mané, ok? Ele praticou o crime, e o mané disse, sim, senhor ladrão, e entrega o celular, os seus bens e vai embora. Daqui a meia hora, ele comete mais um crime, da mesma natureza, eu não vou repetir, o mesmo perdeu o mané. Ele comete 5, 6 crimes durante o dia. Quando o juiz vai analisar, ele diz, olha, ele praticou um crime continuado. Ele fez uma esta hora, outra e outra. Aplica a pena de um dos crimes e aumenta de 1/6 a 2/3 para fixar a pena final. Essa é uma situação. A outra situação é quando nós estamos nos crimes chamados permanentes. O que é um crime permanente? Quando uma pessoa, por exemplo, compra 10 quilos de cocaína e coloca em sua casa. Ele comprou o mês passado, mas aquela cocaína está ali disponível. A qualquer hora que o policial chegar, ele pode efetuar a prisão em flagrante porque ele está num crime permanente. Então, a discussão doutrinária que pode ser feita, a discussão é essa. Se Alexandre de Moraes está cometendo um crime permanente ou se ele está cometendo um crime continuado. Fora disso, não tem outra situação. Qual crime? Usurpação de função pública.
Qual outro crime? Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Cerceando inclusive, o direito de propriedade, se alvorando até em aplicar multa, como se fosse um policial de trânsito, militar ou municipal. Ok. Pelo visto aqui não faltam crimes aí para enquadramento, né? Para a gente abrir a rodada de perguntas, Ana, vamos lá. Boa noite, desembargador. Bom, primeiro, acho que como cidadã brasileira, preciso agradecer a coragem do senhor dizer o que o brasileiro está sentindo, né? Porque o brasileiro que parece que não tem acesso ao Congresso, ao STF, às Torres de Marfim de Brasília, ele está se sentindo abandonado diante do estado de exceção que nós estamos vivendo. Desembargador, a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: diante do que o senhor explicou, qual seria o primeiro passo para que essa prisão do ministro Alexandre de Moraes acontecesse dentro da legalidade e, de uma certa forma, acrescentando uma certa celeridade? Ana Paula, olha, se nós estivéssemos vivendo dentro da normalidade, essa atuação deveria ser da Polícia Federal, porque é a Polícia Judiciária que atua junto ao Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns praticados, inclusive pelos ministros, não é? Mas nós não estamos vivendo a normalidade. Nós estamos vivendo, e olha, é muito difícil, é com muita dor que eu falo isso. Nós estamos vivendo num regime de exceção. E o que é que diz a Constituição Federal em seu artigo 142? Está aqui muito bem, vocês já discutiram, debateram e tudo mais. A garantia da convocado pode ser convocado por qualquer dos poderes, o Supremo não vai convocar porque ele é o autor da ilegalidade, o Senado, por ser o presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, não vai convocar porque ele também está em curso de crime de prevaricação do artigo 319 do Código Penal, por não agir no dever de ofício. Então, continua. Pode ser convocado também pelo presidente da República para a garantia da lei e da ordem. Então, eu pergunto, qual é a desordem que nós precisamos mais para que o senhor Alexandre de Moraes seja parado? Qual é a desordem? Qual a lei mais ele precisa violar? Qual ato mais ele precisa praticar contra as liberdades? Olha, Ana Paula, nós que andamos aqui em Brasília, é um sentimento de tristeza e de revolta. Eu fui naquela manifestação, senti o pulsar da população. Hoje mesmo, Augusto, você vai lembrar, e Paula, quando eu falei que os ministros eram motivo de piada. Hoje mesmo eles foram motivo de piada nos grupos de juízes. Por quê? O ministro deu 24 horas para emendar a petição que foi apresentada pelo partido político, o PL. Pois bem, 24 horas. O Código de Processo Civil diz que quando a petição é defeituosa, você concede 15 dias para emendar. Mas veja qual hipótese. Quando o juiz verificar que a petição apresenta irregularidades capazes de julgar o mérito, de compreender o mérito. Qual é a dificuldade que tem de compreender o mérito do que o Partido Liberal pediu e outros estão aderindo? Ele pediu uma coisa específica. Aí o ministro diz, não, eu quero que peça também isso. Ora, isso está fora de qualquer contexto de processo civil ou de processo penal. O pedido quem faz é a parte. Eu quero isso, ele pode conceder ou não. Agora, ele não pode determinar qual pedido que ele quer que a parte faça para ele analisar. E a outra, já que entramos nesse tema, olha, que poder tem o ministro para, numa questão judicial, ele próprio despachar sem distribuir para os demais ministros? Isso fere o princípio da moralidade. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, por que eu digo que tem que ser as Forças Armadas? Não é golpe. É para fazer cumprir a Constituição. É para fazer a ordem retornar.
Ou quem nesse país acredita que esse país está em ordem? Quem acredita nisso? Essa situação. São 19 horas e 17 minutos. Antes de passar a palavra aqui para o Guilherme Fiuza, eu queria fazer um pedido para você que está nos acompanhando aqui ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube, para fazer a sua inscrição aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente. Diga lá, Fiuza. Muito boa noite ao desembargador Sebastião Coelho e muito obrigado pela menção generosa que fez ao meu livro. E eu também quero retribuir parabenizando pela sua postura desde o momento da ocasião da posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que foi evidentemente um evento atípico, e eu entendi pela sua mensagem naquele momento que aquilo para o senhor já era o símbolo de um funcionamento defeituoso, então o senhor se afastava a partir daquele momento. A minha pergunta, desembargador, é a seguinte: o senhor diz então que vê os requisitos para a ação de uma GLO, né? Para a proposição de uma garantia da lei e da ordem, pelo que eu entendi, por parte do chefe do executivo, não é isso? A pergunta seria essa, e também, desembargador, uma vez, quer dizer, o senhor vê aí razões para a punição do ministro Alexandre de Moraes por abuso de poder, etc., ou anomalia de função, algo assim que o senhor mencionou. Desembargador, uma vez havendo uma punição desse tipo, os atos desta autoridade punida, né, os atos presentes e recentes dessa autoridade punida, eles também ficam sob averiguação ou eventualmente sob suspensão? Fiuza, eu vou revelar uma situação aqui que nunca falei. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral do Distrito Federal, eu estive numa reunião em São Paulo, salvo engano, nos dias 5 e 6 de maio deste ano, 2022, e que o personagem convidado era o senhor Alexandre de Moraes. Todas as intervenções que ele fez no Tribunal Regional Eleitoral, na presença dos 27 corregedores do país, o tom de conversa dele era o mesmo que ele sempre adotou, inclusive no discurso. Qual seja, quem atentar contra o sistema eleitoral, nós vamos agir com rigor. Quem atentar contra as urnas eletrônicas, nós vamos agir com rigor. Eu tenho 26 testemunhas, mais os servidores que estavam lá. Então, naquela hora, eu vou te dizer mais, muitas pessoas, colegas, tirando foto com Alexandre de Moraes, disse, eu não vou tirar, eu até brinquei com o colega, eu não vou tirar foto com esse cidadão. E não tirei. Tem a foto oficial do evento, ok? Então, naquele dia, eu já sabia que o senhor Alexandre de Moraes, ele estava com um propósito, ele queria, assim, ser o personagem principal do sistema eleitoral. Os tribunais regionais, hoje, são meros carimbadores, não passam de cartórios, com todo respeito, para cumprir as determinações do Tribunal Superior Eleitoral. Mas nós temos que cumprir as determinações legais. Voltando à sua pergunta, os atos que ele está praticando não precisa sequer ele ser preso ou afastado da função para que eles não tenham validade. Você sabe onde não entrará qualquer validade dos atos deles? Na caneta do Procurador-Geral da República e dos promotores e procuradores da República, que vão dizer, Vossa Excelência praticou ato usurpando a minha função e eu não vou apresentar denúncia com base nessa prova que o senhor colheu de forma ilegal. Por que ele não mandou o inquérito daquele abuso que ele praticou contra os empresários, vou citar o nome do Hang, que é o que está mais em evidência, para a primeira instância, como foi pedido? Porque, prezados, era só chegar na primeira instância, o procurador da República iria olhar e dizer, mas pelo amor de Deus, onde é que está crime
contra a ordem democrática de alguém dizer, olha, eu prefiro o regime tal, ou dar um joinha? Evidentemente que isso daí teria um pedido de arquivamento imediato. Por que ele não faz? Para manter as pessoas sob ameaça. Olha, agora mesmo, eu não vou mostrar porque não convém, mas um colega e um amigo, que é do Tribunal Eleitoral, me mandaram mensagem: desembargador Sebastião e colega, cuidado com o que você vai falar, esse homem ele perdeu o senso do que é normal, ele pode mandar te prender. Digo, olha, nós estamos todos sujeitos a isso. E vou dizer mais, ontem eu conversei com um amigo, desembargador aposentado, e ele trocou essa situação. Sebastião, ele não pode mandar te prender? Pode. Ele pode, já mandou prender um deputado federal que tem imunidade e a Câmara dos Deputados, com todo respeito, se acovardou e se curvou, então ele também pode me mandar me prender. Eu estou preparado, tem cafezinho quente todas as 6 da manhã para a Polícia Federal chegar. Agora tem um detalhe: se ele me prender, não haverá tornozeleira eletrônica, exatamente eletrônica, não haverá assinatura de termos de compromisso, de comparecimento, não haverá nada. Se ele me prender, eu ficarei preso por quanto tempo for necessário para ele botar o processo na mão do Ministério Público. E o Ministério Público dizer é isso ou é aquilo. E eu quero ver o que acontecerá na população. Se ele tiver coragem de prender um desembargador que passou mais de 30 anos na justiça, vendo aplicando a lei, e nos últimos anos a lei penal, por conta de uma opinião e uma crítica. E aqui, olha, o artigo 359, letra T do Código Penal, ele diz claramente, vou ler um trechozinho: não constitui crime previsto nesse título a manifestação de crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação, e continua. Então, o próprio Congresso diz que não é crime você emitir opinião. Eu posso ter a opinião que eu quiser sobre o ministro, e sobre a avaliação jurídica, eu, como jurista, eu posso fazer a avaliação que eu achar necessária. Então, onde é que está o nosso parlamento? Como vocês citaram aí, tem um deputado federal, Marcelo Vorhart, e o senador Girão, e também o senador Lisier Martins, vamos fazer justiça, que estão tentando, com afinco, ver se alguma providência é tomada. O que é que o Senado vai fazer? Desembargador, agora a gente tem a última pergunta de Augusto Nunes. Desembargador, boa noite. Também quero parabenizar o senhor pelo espetáculo aí da coragem solitária, aparentemente solitária, o senhor está representando muita gente, e perguntar o seguinte... Aparentemente. Aparentemente. Não há limites para a fixação de uma multa? Eu estou muito impressionado com esse negócio de 100 mil por hora. Nada regula isso? Como é que é a aplicação de multas? Quem decide assim? Olha, essas multas, elas serão multas inexequíveis. Isso aí são multas só para ameaçar. Olha, ele aplicou uma multa de 100 mil reais por hora para o caminhoneiro. Ele vai tomar o pão de cada dia do caminhoneiro ou do agropecuarista? Pelo amor de Deus, isso aí, gente, não acreditem nisso. Isso é só intimidação. Não tem qualquer parâmetro. A multa só pode ser aplicada dentro de um processo legal, onde o juiz diz, olha, eu te condeno a tanto e aplico a pena de multa de tanto do processo civil quanto do processo penal. Veja, isso daí, ele está agindo. Povo brasileiro, Alexandre de Moraes, age fora da Constituição, fora das leis. Isso não terá sustentação, o processo eleitoral já acabou. O que ele tem que dar é a resposta que a sociedade está buscando, que está nas mãos deles. Agora, o que vai fazer? O vice-presidente do tribunal já jogou hoje, segundo vocês informaram, eu não presenciei, a história de que é Lewandowski, né? De que, olha, se anular o primeiro turno, tem que anular o primeiro, simplesmente para criar confusão. Quem é Lewandowski?
o mesmo que descumpriu a Constituição no impeachment da senhora presidente da República. Foi o primeiro ato concreto do Supremo. E de lá para cá, eles se avolumam. Então, olha, eu acho, sabe o que acontece, Augusto? Senhores jornalistas, senhora jornalista, o que acontece é o seguinte: o Alexandre de Moraes, infelizmente, eu vou citar um colega, só não vou dar o nome dele para não vincular, ele disse, olha, Sebastião, Alexandre de Moraes chegou ao ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? Quando o avião vai decolar aí com Congonhas, ele chega a atingir uma velocidade, não tem mais como voltar. Ele tem que continuar. Então, para ele, ele está no ponto de não retorno. Para ele é o que deve é. Agora, os demais ministros do Supremo Tribunal, que ainda estão em tempo de salvar a própria pele, embora a vergonha que fizeram perante a nação de ir para um país estrangeiro, falar em português contra o nosso país, que vergonha! Isso é uma vergonha. Se eles foram com o dinheiro do empresário, é uma vergonha. Todos eles. Se foram com dinheiro público, é outra vergonha. Eles deveriam vir a público e dizer como que foi custeada essa viagem. Então, olha, isso é um sentimento da nação brasileira. Da nação brasileira, certo? Então, esses ministros, eles perderam a legitimidade. Que isenção terá Alexandre de Moraes? Que isenção terá Lewandowski? Que isenção terá Carmen Lúcia, que estão no TSE, para julgar esse pedido que foi feito? Eles já estão consertados. E junto a eles já está o ministro do STJ, que está jogando tudo certinho lá com eles, o Benedito Gonçalves. Tá? Então é isso, essa é a realidade. Nós temos que dar os nomes e mostrar a nossa indignação para a nação brasileira. Povo brasileiro, magistrados, Associação de Magistrados, a OAB, contar esse dado para vocês, eu já recebi minha carteira da OAB. E eu disse, olha, se o Conselho Nacional não fizer, os seccionais têm que fazer. E a OAB, 10 seccionais já se levantaram, dizendo, olha, vamos unir as vozes para salvar essa nação. Ou nós queremos um confronto entre irmãos, entre nacionais, queremos derramamento de sangue para depois vir agir no caos, ou vamos agir preventivamente para evitar o caos? É isso. Desembargador, eu falei que era a última pergunta do Augusto, mas a Ana quer fazer a última pergunta. Antes de passar a palavra para ela, eu só gostaria de divulgar aqui uma informação que saiu agora há pouco, que um grupo de senadores apresentou hoje um novo pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. O motivo do pedido é um suposto conflito de interesses. Os senadores alegam que o ministro rompeu sua imparcialidade ao participar de jantar privado com Cristiano Zanin, advogado de Lula e integrante do governo de transição, que ocorreu semana passada em Nova York. Diga lá, Ana. Desembargador, nós estamos testemunhando que parlamentares sérios, né, como o senador Girão, o Lazier Martins, como o senhor disse, eles tentam pelas vias legais e constitucionais frear esse estado de exceção e essa baita insegurança jurídica que estamos vivendo. O senhor mencionou o ponto de não retorno do Alexandre de Moraes. Augusto perguntou ao senhor sobre essas multas que vêm da cabeça dele, 100 mil aqui, decisões também completamente fora do escopo legal, ele agindo completamente fora da lei e fora da Constituição. Minha pergunta, desembargador, o que aconteceria se as forças policiais, por exemplo, elas se negassem a cumprir decisões ilegais e inconstitucionais proferidas por esses ministros? Desembargador, absolutamente vou pedir só para o senhor ser breve aqui, que a gente está estourando o tempo. Vamos lá. Ok, absolutamente nada. Ordem legal não se cumpre. Essa convocação hoje dos comandantes das PMs é mais uma, usurpando as competências dos governadores.